Sejam bem-vindos a mais um episódio do Play Podcast, o podcast da nossa plataforma Play Club. E o assunto de hoje é um assunto útil para você, independente se você é empresário, se você é um empreendedor, uma empreendedora, esse assunto é útil para qualquer pessoa. Nós vamos falar hoje sobre família e negócios. Como equilibrar? Você tem equilibrado o seu empreendimento, seu dia a dia empreendendo junto com a sua família? E esse é um assunto necessário. O Everton Fortunato. Seja bem-vindo, Everton. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando desse podcast importante que eu tenho acompanhado. É um prazer estar com você aqui, Leandro. Muito obrigado, é um prazer te receber aqui. E vamos apresentar um pouco, sobre o nosso convidado, que eu vou falar um pouco, que vocês vão ver que já é muita coisa, eu vou deixar ele se apresentar. O Everton Fortunato, ele é diretor técnico da JBR, uma empresa que atua na área de segurança, engenharia de segurança também. Ele vai falar um pouco melhor. Além disso, ele é pastor focado em família e casais, marido da Silvana, pai da Isabelle e da Emily. E além disso, ele também é host do podcast Inspirando Casais, que também grava aqui na RVL Studios. Muito bom, que currículo extenso, hein? acaba tendo essa quantidade de situações que você falou aí, diretor técnico da engenharia, segurança do trabalho, JBR, e também focado aí num trabalho voltado para famílias na Igreja Batista Amigos de Deus. Sou um dos pastores auxiliares lá da Igreja Batista Amigos de Deus. Tenho esse trabalho também do Inspirando Casais BH, que nós gravamos aqui, os vídeos muito profissionais, né? Isso é importante dizer. Gosto, já tem um tempo já que a gente já está aqui. E o desenvolvimento, são as coisas que a gente realiza no dia a dia, com muito prazer, tanto na área profissional como no ministerial, que é com famílias e casais. E estamos aqui para ajudar, quem estiver aqui assistindo, ajudar nesse sentido de envolver o profissional, o ministerial e algo muito importante, a família, que é um dos objetivos do nosso bate-papo aqui hoje, né, Léo? Totalmente. A família, pastor, eu vejo vários empresários falando, não, eu tive que focar no meu negócio, eu tive que abrir mão da família. Só que eu acredito que não existe sucesso quando a pessoa perde a família. Isso aí não é só o lado espiritual, não é só o lado de ter a família, de ter o contato com a família, mas o que adianta a pessoa ter uma empresa bem-sucedida e perder os filhos, as filhas, a esposa, o marido, por conta da empresa? O senhor concorda com isso também? Concordo plenamente, e é o que eu vivo isso. Às vezes chega lá na empresa algum trabalho que eu vou ter que viajar. E essa viagem é durante uma semana, às vezes 2 semanas. Eu confesso para você, eu vou, mas com o coração apertado. Porque ficar distante de casa por causa do trabalho, eu não acho vantagem. Igual a gente conhece alguns que trabalha 45 dias fora. Não estou discriminando isso, porque às vezes é o que a pessoa tem para ela ter o recurso, para cuidar da família. Mas ficar distante da família por causa do trabalho é algo que pesa em mim, Pesa em mim. Igual eu conheço outras pessoas que trabalham meses fora de casa. Sim. E isso eu vejo que é como o senhor falou, não é uma forma de discriminar, mas tem muita gente que está passando pela necessidade, e isso é um momento. O problema é quando essa necessidade se torna um costume, um hábito. A pessoa começa a não sentir mais falta da família, da esposa ou do marido e fala, não, eu vou priorizar, eu escolho estar na empresa ao invés de estar com a família. Eu acho que é a partir daí que começa a ter essa inversão de valores, A inversão de valores é quando você deixa de valorizar o bem maior que você tem e coloca as coisas no lugar. O que são as coisas? As coisas são a empresa. É um complemento na sua vida. Primeiro, você tem que priorizar a sua família, a sua casa. Numa dessas divulgações que eu fiz lá no podcast Inspirando Casais, eu divulguei um pastor falando lá que a maior riqueza do homem está na esposa. Porque quando você é alinhado e dá a devida atenção, principalmente à sua esposa, na verdade, você está chamando a atenção, não é dos homens,
é de Deus. E Deus ele vai prosperar o seu negócio por causa do seu cuidado. Por quê, Leandro? Porque é simples entender isso. É um princípio. A Bíblia falou assim, Deus ele deixou registrado na Bíblia um significado do casamento, que é Cristo e a igreja. Ele pegou o que tem de mais valor para ele e deu significado para o casamento. Se nós somos executantes desse princípio, o que Deus vai fazer? Deus vai prosperar o nosso negócio. Deus vai abençoar. É o que eu sou abençoado. Às vezes, naquele aperto, chega um serviço inesperado e um serviço que dá uma folga boa durante 1 mês, 2 meses na empresa. Isso é Deus que faz, cara. Isso é legal, né? Porque quando a gente cuida daquilo que Deus direcionou para a gente cuidar, que não é a empresa em primeiro lugar, mas a nossa família, a provisão vem. É isso que eu estou entendendo pelo que o senhor está falando, mas também é o que eu vivo. Eu vejo isso que se eu começar a inverter esses valores, abrir mão do que Deus direcionou ou daquilo que é mais importante para mim, independente da religião ou da fé de cada pessoa que está assistindo, isso é um princípio. Porque a pessoa que valoriza a esposa ou o marido e os filhos, principalmente, a pessoa vai ver o retorno daquilo porque ela está focada em cuidar daquilo que é o mais importante para ela. E se ela inverte esses valores e começa a cuidar da empresa e deixar de lado, a empresa pode até prosperar por um tempo, mas eu acredito que a empresa não se sustenta por muito tempo. Ou, é claro, né, todo o conjunto ali da pessoa, emocional, saúde física, psicológico, parece que começa a abalar. O senhor já teve alguma experiência pessoal ou às vezes até de algum conhecido? Vamos lá. Não adianta você estar bem na empresa se você está mal em casa. O gestor da empresa, para ele gerir uma empresa, ele tem que estar bem em casa. Que o gestor que vem para a empresa preocupado com situações na família é um gestor que fica um pouco aéreo na empresa e fica desconcentrado. E isso não é bom. Então, esse equilíbrio, que é o nosso objetivo aqui, ter esse equilíbrio familiar em empresa é importantíssimo. Eu tento o tempo todo realizar essa verdade nas minhas atividades. Legal. Não só na teoria, mas viver essa verdade. Isso aí. Porque falar é bom, mas viver é outro detalhe, né? Falar que tem que ter equilíbrio e é um cara que não tem equilíbrio, não vai sair uma verdade que... Mas a minha intenção é que você que está aí nos vendo, assistindo, ouvindo, você tenha esse equilíbrio verdadeiro. Trata bem a sua filha, o seu filho, trata bem a sua esposa, que isso vai refletir com seus funcionários, com seus colegas de trabalho. Isso vai ser natural, certo? Isso vai ser natural para você. E isso vai ficar, além de ser abençoado por Deus no seu negócio, vai ficar um ambiente leve, que é o que mais nós estamos precisando hoje nas empresas. Um ambiente leve, porque cobrança e tal, todo lugar tem. Mas como você está cobrando? É isso aí. E é um ponto de sabedoria, né? Porque a pessoa às vezes acha assim, não, eu vou focar na empresa, eu vou dedicar na empresa, eu vou priorizar a empresa, porque aí sim eu vou gerar uma qualidade de vida para a família. E eu conheço muitos empresários que se perdem nesse momento, achando que o dinheiro, o recurso vai ser mais importante do que a atenção aos filhos, ou senão que o dinheiro e o recurso vai ser mais importante do que a atenção à esposa, e vai passando o tempo e uma hora ele começa a ver, o que eu estou arrumando? Eu priorizei tanto dinheiro, justificando que às vezes o filho ou a filha fala assim, eu não queria o dinheiro, eu queria a sua atenção. É claro que o dinheiro é importante, a gente sabe disso. Mas quando a gente inverte esses valores, eu vejo várias famílias perdendo o vínculo de família exatamente por isso. Porque principalmente, às vezes, até o homem, ou hoje está muito comum também a mulher, prioriza achando assim, eu preciso do sucesso para minha família. Só que no final das contas a família só precisava da atenção, do tempo, da dedicação, do carinho ali daquela pessoa. E um ponto importante, o Everton, para a gente abordar aqui nessa visão geral. Diretor técnico da JBR. Por isso que você é o nosso convidado de hoje, para a gente abordar tanto o assunto de negócios quanto família. Certo.
Tem muita gente, a gente fala muito aqui no Play, sobre um empreendedor de palco, que ele fala sobre um assunto que ele não vive, mas aqui o nosso convidado de hoje, ele fala, ele tem um podcast, né, sobre Inspirando Casais, mas ele também vive, ele tem a família, ele é marido da Silvana, pai da Isabelle, pai da Emily. Fala um pouco sobre, além, né, de falar sobre a sua empresa, fala um pouco sobre seu casamento, né? Você está casado com a Silvana há quanto tempo? Suas filhas, a Emily e a Isabelle, qual a idade delas? Para a gente saber a autoridade de quem está falando aqui hoje. Bom, eu sou casado há 25 anos com a Silvana, a morena mais linda da face da terra. Eu sempre falo isso e é verdade. E nesses 25 anos aí, a gente conquistou juntos todas as coisas que nós temos. Inclusive, quando eu casei com ela, Leandro, nem engenharia, nem curso superior eu tinha, pra você ter ideia. E com o apoio dela, ela sempre foi, né, uma esposa do lar, ela sempre ficou cuidando das coisas da casa, e eu parti para estudar e formar uma engenharia, né, e buscar aí um trabalho que é hoje tá, o resultado da JBR Engenharia e Saúde Ocupacional. Né? Ser pai é o melhor presente de Deus. E aí você vai sentir isso agora, já está começando a sentir. Já estou começando a sentir, né? Para quem não sabe, a Isabela, minha esposa, ela está grávida de 5 meses. A gente completou agora 5 meses, então agora eu estou entrando pro time dos pais aí, descobrindo, e o melhor de tudo, pai de menina ainda também. O Everton já tem experiência aí com 2 meninas também. É isso aí. Você vai começar do zero aí, mas vai dar certo. Esquenta Legal, não. É isso aí. Ser pai da Emily. A Emily hoje ela está caminhando também junto comigo. Ela hoje é a minha sócia lá na JBR e estou encaminhando ela para dar sequência. Está até estudando fisioterapia. Eu já falei com ela, ó, você vai se especializar em ergonomia e ela está comprando a ideia, está entrando. Você conhece muito bem a Emily, focada. E é dentro da área de segurança, Exatamente. Tem tudo a ver essa parte de saúde, ergonomia, né? Saúde Isso. E engenharia também, né, de segurança. Isso. E nós estamos vivendo aí, e o importante é que, mesmo eu tendo tudo isso, Leandro, o maior tesouro meu não é a JBR. O maior tesouro que eu tenho é a Silvana, a Isabelle e a Emily. A Emily agora, ela casou, né? Agora entrou mais um, que é o genro, né? Faz parte da família aí também. Luiz, agora é um outro filho, né? Um filho, um homem que eu não tive. Ele é o meu filho hoje, certo? Aí, às vezes, ele até fala assim, não, já que eu sou seu filho, você pode pagar para mim aí uma pizza? Não, você é filho de consideração. São os direitos do filho. Você vai pagar o que você tá comendo aí, rapaz. Ele falou, já que eu sou filho, agora eu quero os direitos também de filho. Mas, assim, brincadeira à parte, é um menino muito bom, eu gosto muito dele. Então, assim, é um conjunto de coisas que a gente vive, família, empresa, mas o resultado final, que isso sempre eu agradeço a Deus, Leandro. Sempre eu agradeço a Deus. Eu só falar um pouquinho aqui da JBR. Claro. A JBR significa João Bosco dos Reis, um amigão meu. A gente já conhecemos há mais de 20 anos. Ele é um engenheiro aposentado e chegou agora um momento que ele falou assim, Everton, eu não vou mais continuar. Então, eu vou passar a JBR para você dar continuidade. E na família dele, os filhos não entraram para o ramo, né, de engenharia e etc. E nessa caminhada de 20 anos juntos, ele falou assim, não, agora você dá sequência. Por isso eu estou hoje como diretor técnico da JBR, mas eu já tenho mais de 20 anos só trabalhando na área de segurança do trabalho. Que legal. E engenharia agora, né, tem 10 anos como engenheiro de segurança, entendeu? Então, viver tudo isso, para mim, é um presente, cara. Legal. É um presente. E é um processo, né, porque 20 anos na área de atuação que o senhor tem desenvolvido, 10 anos à frente da JBR já, e além disso, 25 anos de casado. Isso. Com família. É necessário equilibrar, né? Aqui eu estou conversando com uma pessoa que já passou por processos que foi necessário escolher ali. Priorizo família, priorizo negócio. A gente estava até falando sobre isso agora há pouco, que tem momentos que a gente tem que priorizar.
a empresa, mas é não inverter o valor. Mesmo que a gente está ali priorizando, eu não vou inverter esse valor. O que o senhor deixaria de recado para quem está vivendo esse processo? Hoje eu vejo que o senhor chegou em um nível aqui onde já está mais equilibrado. Você tem uma filha que já casou, tem uma filha que já está caminhando também para esse processo, a esposa. Como que você daria essa dica para quem está no momento hoje de falar assim, eu não estou sabendo o que fazer? Compartilha essa dica aqui. Muito bem. O segredo está aqui, ó. Você que não é casado, você que é solteiro e é dono do próprio negócio, você tem que procurar uma pessoa de muita confiança para ouvir a pessoa. Você explanar os seus projetos e ouvir essa pessoa, uma pessoa mais experiente. Um exemplo, seu pai, sua mãe. Agora, você que é casado, não quebre esse princípio. Sempre conversa com a sua esposa. O segredo está aí. Não faça nada sem a sua esposa estar sabendo. Aí você fala assim, não, mas isso é obrigatório? Não, isso é um princípio para o seu negócio ser abençoado. A minha prática, tudo que eu vou fazer, eu compartilho com a Silvana. E muitas vezes ela me deu conselhos válidos, conselhos que evitou que eu fizesse algo errado. E eu vou confessar para vocês, aquilo que eu fui teimoso, eu tipo assim, me atrapalhei e levei prejuízo. Ou seja, aquilo que a esposa... o pessoal brinca às vezes que, tipo assim, ouve sua mãe, que quando ela fala, é importante dar ouvido. Com a esposa também funciona mais ou menos assim, é importante ouvir a esposa que o que o senhor não ouviu, não deu muito certo. Rapaz, eu vou falar para vocês, viu? Aquela frase assim, eu te falei, é ruim demais de ouvir. E a esposa... vamos para o princípio bíblico. A mulher, ela recebeu de Deus um dom que ela é chamada, a mulher tem o radar. O homem não tem essa especialidade nele. O homem é mais prático. Agir. Ação, né? A mulher, ela analisa. Tanto que a mulher, para analisar as coisas, ela é melhor. Sim. Então, a mulher, ela pensa mais antes de tomar uma decisão. Por isso que é importante você ouvir a pessoa que está com você o tempo todo, que dorme com você, que é a mãe dos seus filhos. Se você não tem filho ainda, vai ser mãe dos seus filhos. E é a pessoa que quer o seu crescimento, o seu sucesso, porque o seu sucesso, o seu crescimento é o crescimento dela automaticamente. Então, esse é o meu conselho. Ouve alguém, e principalmente você que é casado, ouve a sua esposa. Eu faço isso. Igual eu te falei, errar, todo mundo erra. Como eu já errei e levei prejuízo por causa disso, que eu não ouvi a minha esposa. Mas o segredo é esse. Quer ser bem-sucedido? Compartilha tudo com a sua esposa, conversa com a sua esposa, toma as decisões juntos que vocês vão voar, vão ter um progresso aí inesperado, né? É isso aí. E tem uma frase, né? Até o nome de um livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Isso. Essa afirmação não é só por conta de ser o título de um livro, mas é uma realidade, né? Independente se a esposa está trabalhando em um trabalho do dia a dia dela, CLT, ou se ela é uma esposa que está cuidando da casa e o marido está ali focado em empreender, se o casal estiver alinhado, eles vão enriquecer juntos. Vão enriquecer juntos, com certeza, em todos os sentidos, não só financeiro, mas o enriquecimento da convivência entre os dois, porque cada conquista vai ser celebrado, né? Cada conquista. Falando aqui, quando eu decidi assim com a Silvana, eu não vou mais trabalhar por CLT, vou empreender, e já na JBR, junto com o meu ex-sócio João Bosco. E eu lembro que eu estava passando por um processo seletivo para trabalhar de engenheiro de segurança numa empresa. E nesse processo, eu falei com a Silvana, se esse processo não der certo, é uma resposta de Deus para que eu venha firmar só no empreender, né? Sim. Só empreender. Ela foi e falou assim, estou contigo. Se é isso, eu estou contigo. Aquilo ali foi a diferença. Quando a família está junto, cara,
aí Deus abre as portas. Essa é a verdade. Aí Deus vai abrindo as portas, vai mandando cliente, um indica o outro, um vai falando para o outro, e é assim que acontece. É a minha experiência que eu estou passando para vocês. Sim. É a minha experiência. Então, essa junção família e negócio dá certo. Só tem que ter esse equilíbrio, não inverter os valores, né, Leandro? É isso aí. Até porque quando o casal tá alinhado, eu digo o casal porque, querendo ou não, a influência principal é do casal, é do homem e da mulher ali, os filhos. Às vezes eles podem nem entender o que está acontecendo ainda, ou o que os pais estão construindo, e lá na frente vai fazer sentido para eles, em algum momento. Mas quando... Deixa eu só cortar claro, isso aqui. Fica à vontade. Olha o que a Bíblia fala. Para o pastor administrar bem a igreja, ele tem um requisito. Primeiro tem que administrar bem a sua casa. Não é diferente nos negócios, cara. Legal, isso é um princípio. É importante. Não é diferente. Fala mais sobre isso. Quando você administra bem a sua casa, você dá a devida atenção para as pessoas que vivem com você. E isso agrada a Deus. Quando você agrada a Deus, no seu negócio vai refletir tudo aquilo que você já vive dentro da sua casa. O respeito, o carinho, a dedicação. Tudo isso vai refletir automaticamente. Você não vai ser aquele dono de empresa falso com os funcionários. Você vai ser verdadeiro, porque você já é moldado dentro de casa. A igreja é verdade. O pastor, ele não precisa ser um exímio pregador. Eu conheço pastores que eles não são pregadores não dominam de oratória. Mas são pessoas de referência. São pessoas que você olha para ele e você quer estar perto dele. Porque ele administra bem a família, ele trata bem a esposa, ele trata bem os filhos. Então, esse é um princípio. A gente aprende isso na igreja, mas nós também replicamos isso na vida profissional. Então, esses são alguns toques assim que às vezes a pessoa, mas isso é bobagem. Não é bobagem. Isso eu vivo. Né? O Leandro vive isso também, porque eu conheço o Leandro há muito tempo. E olha onde ele está e olha aonde eu estou. Tudo é bênção de Deus nas nossas vidas. Parece que às vezes a gente fica repetitivo no assunto, né? Mas é o princípio, não muda. Não. Se a gente não inverte os valores, se a gente cuida daquilo que é importante, a gente tem resultado. Se a gente investe e não cuida do que é importante, a pessoa gera frustração. Exatamente. Então parece que é simples, só que é um simples que precisa ser falado, precisa ser abordado. Isso. Porque se a pessoa não fala sobre isso, se a gente não trata um assunto desse aqui no podcast, pode ter alguém assistindo, ouvindo esse episódio que fala assim, não, minha vida está toda de cabeça para baixo, eu não sei o que está acontecendo. Aí, peraí, se a gente fosse conversar com uma pessoa, analisa a estrutura, analisa a base ali, que é a sua família, está organizada? Sua esposa, você está priorizando tempo de qualidade com a sua esposa? Seus filhos, se você tem filho, filha e filho, você está priorizando o tempo com seu filho? Ou você só tem vivido um estresse louco de empresa ali, pensando mais na empresa e deixando a família de lado? Aí, às vezes, o que a pessoa está vivendo de desafio está ligado a isso. E tem um detalhe, assim, é automático. Para você dar certo e as coisas acontecer bem na empresa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A primeira vez que eu trabalhei para mim mesmo foi ser mascate. Para quem não sabe o que é mascate... Como é que eu não entendi? Isso aí eu não sei, não. Mascate é o cara que sai vendendo roupa nas casas. Mascate, não sabia desse termo, não. É um apelido de mascate. Eu tinha 15 anos na época. 15 anos. E uma das coisas que eu vendia era balcão refrigerado, aí já era para uma loja, balcão refrigerado, estufa, para montagem de bares, mercearias e etc. Quer ver um dia que eu saí, e eu não esqueço disso, eu saí alegre para vender. Eu cheguei no cliente alegre e sorrindo e tratando ele bem. Eu lembro que o cliente comprou várias gândulas, né, que é onde coloca as mercadorias na mercearia. E ele ficou assim, mas eu estou comprando de você vai me entregar mesmo? Porque eu era muito novo, né? Mas o que eu quero dizer para você assim? Quando você tem uma paz interior vindo da sua casa, e isso se converte em sucesso no trabalho, na sua empresa.
Ô, Leandro, outro exemplo aqui, ó. Tive uma experiência pela JBR mesmo. Uma empresa que faz parte do grupo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é uma cooperativa da faculdade, prestando serviço aqui para a empresa Vale. Eles me acharam na internet, através do site da empresa. Legal. Aí quando o cara ligou para mim, e eu atendi ele com todo cuidado e dando a maior atenção e tudo mais, ele pegou meu orçamento ficou até mais caro do que do concorrente. Aí depois ele me falou assim, cara, eu preferi trabalhar com você, porque você me transferiu tranquilidade, me transferiu confiança, e a gente precisava de pessoas dessa forma. Então, isso é resultado da minha vida natural. O que eu sou na empresa, eu sou na minha família, assim, no tratamento das pessoas. E esse cara, até hoje, a gente tem contato. Ele lá no Rio de Janeiro e eu aqui em Belo Horizonte. Então, essa vivência de família nos ensina a ter sucesso na empresa. Essa é uma verdade que só você vivendo que você vai experimentar. Não adianta só ouvir, não, que legal isso, mas você tem que viver. Legal, isso, o senhor comentando isso, eu estou aqui, até fiz uma anotação, e é até um pouco polêmico, mas eu estou começando a entender que o sucesso da sua empresa é o reflexo do sucesso na sua família, né? Então, ou seja, a sua empresa é reflexo da sua família. Se a pessoa está vivendo um ambiente familiar conturbado, estressante, barulhento não só de barulho do ambiente, mas barulhento na mente também, provavelmente a empresa vai ter esse reflexo no dia a dia. E isso vai passar tanto na gestão, quanto nos funcionários, quanto nos clientes. Porque é isso que o senhor acabou de falar. Exatamente. A forma que a gente atende o cliente, às vezes, é a forma que a gente está lidando em casa. Pior ainda se o cliente é bem atendido e a esposa tem um trato meio ruim com a esposa ou com o marido. Então, ou seja, um sucesso na família gera sucesso na sua empresa. Quer ver um exemplo que eu vou falar aqui da JBR? Há 3 anos atrás, eu comecei a prestar serviço para uma empresa. Ela chama Minix, é uma empresa que trabalha na área de mineração. E o dono dela lá, o Marcos estava precisando de alguém para ajudar ele na área da engenharia de segurança do trabalho, que estava começando também a empresa, né? E aí eu cheguei e pensa num valor do serviço que eu vi naquele momento, uma pessoa que estava precisando de ajuda, e não uma pessoa que eu estava olhando, opa, eu vou ter um retorno bom aqui. Sim. Porque ele nem tinha tanto equipamento assim, ele tinha 3 ou 4 equipamentos na época. E o Marcos, né, a Minix, e o Marcos e o Henrique, eles continuaram, os caras muito trabalhadores, eles continuaram e cresceram. Hoje é mais de 70 equipamentos. E aí, como a empresa cresceu, hoje tem mais de 300 funcionários, para você ter ideia. Desde o início, eu atendendo de forma personalizada, tendo um relacionamento como se fosse um familiar, né? Sim. Dando atenção, nos momentos assim que eles tinham as dúvidas lá, qualquer hora eles me procuravam, a gente dava o retorno. Resultado disso, chegou um momento que ele precisava que eu ficasse o tempo todo. Eu falei assim, eu não posso, porque eu tenho a minha empresa, eu não posso deixar. Ele virou para mim assim, não, Everton, então nós vamos arrumar um jeito para você continuar, porque ele falou assim, ó, no início você me ajudou. Quando eu precisei, você me ajudou. Não é agora que eu vou querer que você não faça parte desse crescimento. Que legal. Olha para você ver, já tem 3 anos que nós estamos. E se um dia ele chegar para mim e falar assim, Everton, nós vamos ter que parar por aqui. Cara, até aqui foi bom demais a experiência. Então, a forma de você viver, a forma de você lidar com as pessoas, isso é reflexo daquilo que você é na família, né? Se você é ignorante na família, você vai ser ignorante com o cliente, você vai ser ignorante com o funcionário, e aí isso só significa perda. Mas se você tem um tratar educado, atencioso, pode ter certeza, cara, você vai ter sucesso no seu negócio. Isso é fato. E é engraçado, né? São detalhes que às vezes a gente não percebe no dia a dia, mas quando a gente vai conversando e a gente vai vendo que tá tudo alinhado,
né? É o dia a dia do que o senhor vive na sua família, na sua empresa. Eu começo a identificar, opa, eu também vivo isso na minha família, na minha empresa e hoje em dia, né, construindo ainda mais a minha família. 4 anos de casado é um pouquinho comparado ao seu tempo de casamento, aí, os 25 anos. Minha esposa grávida, agora eu já começo a pensar, opa, eu preciso priorizar ainda mais a minha família. O senhor aí já com 2 filhas, né, uma casada. Então, eu começo a perceber que eu preciso parar para ouvir outras pessoas. É o que o senhor falou agora há pouco. E tem até uma frase bíblica, um trecho bíblico que fala, na multidão de conselhos há sabedoria. Então você também que está acompanhando esse podcast, às vezes você pode não ter uma pessoa ao seu lado para você compartilhar, ou às vezes até uma esposa ainda, ou um marido ainda, caso você não tenha se casado, mas um podcast como esse, ou como outros, vários outros que estão aí, pode compartilhar muita sabedoria e conhecimento para essas pessoas, né? Exatamente. É importante o que você falou aí. Por exemplo, esse meu ex-sócio ainda continua sendo um mentor. Eu ouço ele muito. Por quê? Por causa da experiência que ele tem. Principalmente na área que nós atuamos, que é a engenharia e saúde ocupacional. É importante demais, mas além dessas pessoas, não esqueça da sua casa, não esqueça da sua esposa. É a pessoa que vai rir com você e vai chorar com você. Isso aí é normal, isso porque... Não vem pensando que também empreender é só vitória. Agora é só vitória. Agora não é só vitória, não, meu amigo. Tem uns momentos de perrengue, tem uns momentos de dificuldades. Não é verdade, Leandro? Tem muitos desafios e isso que é o importante do casal, né, ou da família estar bem alinhada, porque não é só essa história de romantizar o empreendedorismo, né, falar, não, é tudo lindo, é tudo fácil, vou abrir o CNPJ e o cliente vai cair. Não existe isso. Não. Tem gente que acha que abrir um CNPJ ali, né, tem uma sequência de número, agora eu sou empresário. E aí se a pessoa não ralar, não for atrás de um marketing, fazer um marketing, atender bem, construir bem a base de clientes, a pessoa não vai ter resultado. É claro, acima de tudo tá a direção de Deus. É Deus que dá o crescimento, é Deus que prospera essa empresa e essa família, mas o trabalho precisa ser bem feito. Né? E tem um ponto que eu converso muito com a Isabela, minha esposa, o Everton, que é sobre o alinhamento, a direção e a visão. Eu vejo que quanto mais o casal, principalmente, né, voltando até aquele tema, é importante falar sobre família? Mas a decisão está sobre o casal. Isso. Quando o casal está alinhado, na mesma direção e na mesma visão, fica mais fácil, fica mais leve. Na real, não é nem mais fácil, mas fica mais leve tomar as decisões. Por quê? Se o casal está dividido no alinhamento, na direção e na visão, ele começa a gastar mais energia, tá? Um indo para um lado, outro para o outro. Discordância, estresse, problema. E qual que é a sua visão sobre isso? A gente já falou sobre o alinhamento aqui, mas de estar na mesma direção e na mesma visão. Você já passou por alguma experiência assim de precisar falar, opa, a gente tem que alinhar? Já, com certeza. Principalmente na área financeira. Tive que tomar o cartão de crédito da Silvana. Olha, revelações aqui. Revelações no podcast. Até quando eu ministro para casais, a gente fala a respeito disso, do alinhamento que o casal tem que ter, principalmente na área, né, financeira, que eu acho que, até interrompendo, é extremamente delicada, né? Tem vários casais aí estressados, frustrados, brigando. Não é por conta de... Assim, não é por conta de ter pouco dinheiro. Às vezes até no pouco, no muito dinheiro, se não souber lidar com dinheiro, é um problema. Mas assim, a gente dá até exemplo para os casais, quando a gente, né, nós ministramos, que o casal ele não pode ter mentira entre o casal. Quando o casal está alinhado, não existe mentira. E a Bíblia fala assim, o pai da mentira é o diabo. E quando tem uma mentira, não existe mentira pequena e nem mentira grande. Mentira é mentira. Isso aí é o dedo sujo que atrapalha os negócios. Outro dia até virei para um desses clientes nossos aí, porque você não, prestando um serviço onde você tem que tomar decisões, um momento vai ter um momento lá quente, né? Um momento de discussão profissional. E eu virei para o cliente e falei assim, cara,
se tem uma coisa que eu odeio na minha vida é mentira. Isso eu não suporto. E não existe mentira pequena e nem grande. Falei para ele. Para o cliente. Para o cliente. A gente tem essa liberdade. Né? Você constrói essa liberdade, na verdade. Você constrói essa liberdade. E além de construir a liberdade, também constrói a base. Que ali o base. cliente sabe assim, opa, o perfil dessa pessoa é isso. Esse é o caráter Precisamos dele. disso. É isso aí. É o que mais nós precisamos hoje. De funcionários que são fiéis, funcionários que são verdadeiros, né? Empresários que são verdadeiros. Vamos lá. Então, viver isso é natural, porque são pessoas. Uma hora eu vou errar, cara. No meu casamento, na empresa. Eu vou errar, que ninguém vive o tempo todo certo. Aquele que diz que não erra, sabe o que vai acontecer, Leandro? Vai vir uma carruagem de fogo, vai colocar ele e levar ele embora. Porque não existe ninguém que não erra. Não é verdade? Verdade. Mas continuar no erro é que está o problema aí. Ó. Verdade. Continuar no erro. Então, viver esse equilíbrio aí no casamento, de estar principalmente resolvendo esses problemas no casamento, financeiro, é muito importante, porque isso vai refletir na nossa vida profissional, nos nossos negócios. E isso é muito importante. Né? Em qualquer lugar que você tiver, qualquer lugar, se você é funcionário, se você é empresário, não importa. Se você tiver uma vida bem resolvida na sua casa, na sua família, é automático você ter sucesso no que você faz. Certo? Você ter sucesso. Mais um exemplo aqui. Uma empresa lá de Betim me achou através da internet. Então é importante você divulgar o que o Leandro falou. É isso aí. Você tem que fazer ali vários testes. Instagram, Facebook, vai divulgando. Essa empresa, ela chama até, eu posso falar que tem liberdade para isso, a Mara, né? Lá da empresa Logás. Me encontrou lá para ajudar ela em um item. Eu ajudei ela num item, eles me contrataram, já tem 2 anos que eu estou trabalhando nessa empresa. E aumentou o escopo de serviço lá, porque eles viram confiança no meu trabalho. Eles viram confiança. E como eu sou consultor, eu não vou passar a mão na cabeça se algo está errado. Então, isso acaba cativando. Poxa vida, eu preciso de um cara verdadeiro. É isso aí. Que não dá volta, assim, mas falando com tranquilidade. A gente não precisa brigar, a gente não precisa discutir, não precisa nada disso. E aí, até hoje, e eles falam assim, não, nós estamos aumentando a empresa, essa empresa foi comprada por uma multinacional, e não, nós queremos a ajuda de você para continuar implantando os processos de prevenção e estamos juntos lá. Tudo reflexo daquilo que é a minha vida na família. É isso aí, porque é a base, né? Se a gente tem entendimento do que é importante, a gente não negocia os princípios. Exatamente. E se a família é um princípio, se a verdade é um princípio, isso serve tanto para o dia a dia pessoal, quanto o profissional ali na empresa, empreendendo com os clientes, é o mesmo princípio e a mesma verdade. Deixa eu adiantar um assunto claro. Aqui. A JBR é uma empresa que trabalha na prevenção de acidentes e levantamento de riscos. Leandro, 2026 vai ser obrigatório para todas as empresas, todas, tem funcionário, vai ter que fazer esse trabalho. Qual que é o trabalho? Levantamento dos riscos psicossociais. São 13 itens que o Ministério do Trabalho decidiu que as empresas vão ter que fazer análise dentro das empresas, no ambiente de trabalho. E se tem uma coisa que vai ser cobrada das empresas, é uma organização do tratamento. Então, nesses itens, por exemplo, tratamento com as pessoas, xingamentos, vai ter que se fazer uma pesquisa dentro da empresa e ver qual desses 13 itens está negativo ou intolerável. E as empresas vão ter que fazer planos de ação para tratar isso, para que hoje 8,5% dos afastados no INSS são por causa de situações psicológicas nas empresas.
situações psicológicas, se a gente fosse trazer aqui para um exemplo, né? Seria abuso emocional, por exemplo, de um excesso de xingamentos, brigas ou exigências? O que seria, até para o empreendedor que está assistindo, conhecer um pouco mais sobre essa abordagem que vai valer daqui a alguns meses, a partir do ano que vem? Exatamente. Assédio moral é um exemplo. Sobrecarga de trabalho. Às vezes o cara é xingado porque tem uma carga de trabalho em cima dele que ele não dá conta e aí acaba gerando essa pressão, certo? Aí o cara não consegue e essa pressão que ele recebe no trabalho ele leva para dentro de casa. Aí a família fica mal com isso também, certo? Subcarga. Olha para você ver, nós vamos avaliar subcarga. O que é subcarga? O cara que ele é técnico mecânico, mas ele faz o serviço de auxiliar. Então o cara ele fica ocioso ali. Sim. Isso gera um problema psicológico, cara. Poxa vida, eu estudei tanto e aqui eu tô É como se ele tipo fosse... assim, não desmerecendo o auxiliar, mas Sim. ele é preparado para ser Ele é capacitado, ele se capacitou, às vezes investiu tempo, dinheiro, energia e não exerce aquilo que ele tem capacidade. Aí vai ter que se avaliar tudo isso. Quem vai responder isso? Os funcionários. O tratamento Por exemplo, aqui, ó, você faz uma mudança na organização aqui da RVL. Como é que está essa comunicação com os empregados? Os empregados, eles conhecem, eles sabem o que vai ser mudado, quais são as mudanças que vai acontecer na empresa. Tem empresa que muda tudo, o empregado, ele não sei o que está acontecendo aqui. Ele é o último a saber. Ele é o último a saber. Aí o que o cara pensa? Poxa vida, nós somos ruins mesmo. Então por que eu estou falando isso aqui? Vai ser obrigatório. Legal. Vai ser obrigatório. E isso vai refletir menos afastamento por riscos psicossociais, menos estresse nas empresas, e eu vejo com bons olhos isso. Embora muitas pessoas vão olhar assim, isso é obrigação do governo e tal, só para ganhar dinheiro. Mas não, cara, eu tenho uns olhos assim, não porque eu presto serviço, mas se as empresas levar a sério isso aí, vai melhorar muito. E isso reflete na família, cara. Exatamente, é uma qualidade de vida. E volta naquele tema que a gente falou no início, porque se a pessoa já tem, se a empresa já vive um ambiente, tem uma cultura leve, pode ter certeza que isso tem influência dos gestores e dos donos na família deles também, porque é mais leve. E eles acabam trazendo essa cultura para o dia a dia da empresa. Agora, para quem não tem, é necessário para ter essa regulamentação. Para quê? Para gerar qualidade de vida para os colaboradores. E, claro, acaba gerando uma consequência final até de atendimento melhor para o cliente, menos insatisfação. Exatamente. Outro dia, numa dessas empresas aí, eu observei um trabalhador lá. E aí ele fez algumas atitudes lá preventivas. Eu achei muito interessante, porque não foi necessário ninguém falar com ele nada. Quando ele parou o equipamento dele, ele desceu do equipamento, eu fui lá perto dele, apertei a mão dele e dei parabéns para ele. Pensa num cara que ficou feliz. O cara ficou muito feliz. Aí eu fiz questão de colocar no grupo lá a foto do que ele fez e parabenizei. Todo mundo gostou disso. São atitudes simples que mudam o ambiente, cara. Legal. São atitudes simples. E isso vai ser necessário. E as atitudes simples que você tem dentro de casa também mudam o ambiente da sua casa. Deixa a esposa feliz, deixa os filhos felizes. Então, tá vendo que é uma ligação. Tem pessoas que falam assim, você não leva problema de casa para o serviço e nem problema do serviço para casa. Não existe isso, cara. Não tem como dividir o ser humano ali, né? Tanto psicológico quanto físico. Não, agora eu virei marido, agora eu vou virar funcionário. Não tem jeito, não. Uma coisa que aí, olha, entra a esposa de novo. Quando eu estou um pouquinho estressado nos trabalhos, né? Porque os trabalhos que você tem que tomar decisão acaba tendo um tipo de pressão. Sim. Pensa numa coisa que é bom você fazer. Chega em casa, fala com a esposa, vamos fazer uma caminhada junto? Só caminhar. A Silvana já sabe. Não, ele quer conversar. O casal já se entende ali. Não, tá precisando refrigerar a mente, tá precisando distrair um pouco. Aí você trabalha a saúde física e mental ao mesmo tempo com a pessoa que tá com você. Então, Leandro, tá vendo que sempre a gente tá voltando nesse princípio aí, casamento, família,
Totalmente. É isso, eu vivo isso e vejo que isso é o resultado do meu sucesso. Muito legal, Everton. A gente já está caminhando aqui para a conclusão, né? Eu falo aqui no Play que quando o assunto é bom, o tempo voa, a gente nem percebe que já está avançando. E olha só, tem muito tema ainda para a gente tratar. Eu já quero fazer um convite aqui para o senhor para a gente bater um papo só sobre essa área da engenharia de segurança, da saúde ocupacional. E esse tema aqui sobre o psicossocial chamou a minha atenção. Já que é uma novidade que em breve vai valer para todas as empresas, eu acho que é válido a gente, dependendo, abordar esse tema aqui. O Play, a gente fala sobre vários assuntos, performance, negócios, resultado, só que não tem como a gente falar de tudo isso se a gente não abordar a família. Exatamente. Então foi um episódio assim incrível, por mais que foram só 40 e poucos minutos, foi um assunto muito rico e que eu quero estender esse assunto para outros episódios aí. Esse tema aí é tão importante porque vai ser a junção. Olha para você ver, coisa que a gente não tinha nem noção no passado próximo aí, de unir a engenharia de segurança e saúde ocupacional com a psicologia. Inclusive, assim, eu estou abrindo aqui, né? Você tá. É spoiler que fala, né? Um spoiler, isso aí. Vou agregar a psicóloga Isabela. Isabela, você conhece, né? Isabela, legal, Isso. conheço. Ela vai ser uma das psicólogas que vai desenvolver esse trabalho nas empresas comigo. Nós já temos, desses clientes meus aí, nós já temos 2 empresas que nós vamos começar a atuar nesse trabalho. E é um trabalho que não é feito assim, só uma pesquisa, não. Você tem que fazer os planos de ação, acompanhar. Então, com o maior prazer, pode marcar aí, nós vamos vir aqui falar sobre isso, com certeza. Muito e ajudar bom. Quem precisa aí. E isso que é legal, né? Para o empresário que está atento, ele já vai se antecipar de fazer de forma preventiva do que ter que esperar uma regulamentação valer para ele colocar em prática, para ele descobrir o que está acontecendo. Então, muito obrigado por ter compartilhado aí com a gente. E, novamente, né, muito obrigado pela participação aqui no Play. E antes da gente concluir, e antes de você deixar o seu recado aqui, eu quero te fazer uma pergunta sobre o nosso tema de hoje, família e negócios, né? Como equilibrar. Para uma pessoa que está começando agora, né, trazendo a sua experiência, o que você considera essencial, o que você não deixaria de fazer lá no início do seu casamento, no início da criação dos seus filhos? Qual dica você deixaria para essa pessoa não cometer um erro e não deixar de lado o que é essencial? Essencial você ter o conhecimento de que tudo que vem nas suas mãos, tudo que você conquista, vem de Deus na sua vida. Eu não posso deixar de te dizer isso. A nossa vida ela é regrada por fé, uma vida diante do Senhor. Então, não esqueça que Deus ele é que te abençoa. Outra coisa cuida da sua vida, a sua saúde, a sua vida sentimental, digamos assim, o psicólogo, né? Psicológico, cuida disso, não deixa de lado. Se você é casado, não deixe de lado o que nós falamos durante todo o tempo aqui, seja fiel com a sua esposa. Isso vai refletir de muito sucesso. E aí você vai ver que a sua caminhada vai ser mais leve, tanto em qualquer tipo de área que você possa atuar. Então o meu conselho é Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. A sua esposa em segundo lugar, os seus filhos, e não esqueça de valorizar as pessoas que estão do seu lado, seus funcionários, seus sócios e etc. Siga assim, esse é o meu conselho. Confia aí e nada vai parar você. É isso aí, muito obrigado pelas palavras e para você que está acompanhando aqui o nosso episódio, chegando ao fim de mais um episódio aqui no Play Podcast, eu quero deixar uma reflexão também que muitas pessoas conhecem, mas às vezes você ainda não ouviu essa frase. Não existe sucesso que justifique o fracasso na família. Então não existe nenhum tipo de sucesso que você vai ter na empresa, nos negócios, financeiro, o melhor carro que vai justificar o fracasso com seus filhos, com a sua esposa ou com seu marido. Então, no Play Club você vai encontrar conteúdo sobre várias áreas de performance, resultado, mas não adianta a gente falar sobre resultado, performance, gestão e conteúdo se você também não estiver alinhado com a sua qualidade de vida, com a sua família e com o bem-estar, não somente seu, mas das pessoas que você ama.
O Everton, muito obrigado pela participação de mais um episódio aqui com a gente e conto com você nos próximos episódios aqui também. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer estar com você aqui, um amigão igual você é, e torço aí para o sucesso dessa plataforma. Pode contar comigo sempre que você precisar. Tamo junto. É isso aí, você vai encontrar vários cortes aqui no nosso Instagram, no play.club, que você vai ter a oportunidade de compartilhar. E é claro, você também vai encontrar em todos esses cortes o arroba do Everton, da JBR, e também aqui na descrição do nosso vídeo, para você entrar em contato, para você saber mais sobre saúde ocupacional, sobre engenharia de segurança e vários outros detalhes. Um abraço e até o próximo episódio do Play Podcast.